No meio da década de 90, a IndyCar se dividiu entre a CART e a IRL. No primeiro ano da divisão, o grid chefiado pela CART veio para o Brasil para correr no novíssimo traçado oval construído no circuito de Jacarepaguá, no Rio. 2 anos após a morte de Ayrton Senna, o desfecho não poderia ser melhor. André Ribeiro superou as dificuldades do novo traçado, os adversários e uma bandeira amarela crítica para conquistar a primeira e única vitória de um piloto brasileiro em casa na história da IndyCar. As corridas da IndyCar ganharam muito público no Brasil durante a década de 90 e isso não foi à toa. Emerson Fittipaldi fazia sucesso em solo americano e as vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, somadas ao título de 89, inspiraram novos pilotos a ingressar na concorrente da Fórmula 1. No começo dos anos 90, a Indy era a rival direta dos europeus e um processo de internacionalização começava a se estabelecer. Corridas em outros países estavam começando a ganhar forma e Fittipaldi trabalhava nos bastidores para trazer uma prova para o Brasil. Em 1995, o empresário Jorge Sintra conseguiu fechar um acordo para realizar uma corrida no país e no ano seguinte a intenção era a de disputar o evento em Jacarepaguá. O circuito foi sede da Fórmula 1 no Brasil nos anos 80 e havia perdido a prova devido à falta de investimentos em segurança. Para concretizar a tarefa, o prefeito César Maia investiu na reforma do Autódromo Carioca, reutilizando a reta oposta do circuito Grand Prix como reta principal. O resultado foi um circuito com forma de trapézio, com 2 curvas de freada mais intensa, coisa incomum para a IndyCar. O relevo também era incomum para uma pista oval. Sem os tradicionais bankings ou inclinações, as curvas exigiam uma concentração extra dos pilotos na hora de fazer as tangências. Não bastasse isso, a única coisa que pararia os carros em caso de escapada era um muro. Então, não havia espaço para o erro. O processo para a reforma teve algumas dificuldades no caminho. Na época, a FIA homologava traçados ovais fora dos Estados Unidos somente se tivesse ao menos 3 km de extensão. A CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, viu o projeto de Jacarepaguá e reclamou, gerando uma considerável polêmica. O caso só se encerrou quando a organização alterou seus planos, aumentando o traçado de 2 para 3 quilômetros. As obras não ficaram restritas apenas ao traçado novo. O projeto implementou alguns locais para a imprensa, novos boxes na reta oposta, novo espaço para cronometragem e fiscais, entre outros. Em relação aos pilotos brasileiros no grid, o torcedor não tinha do que reclamar. Além do medalhão Emerson Fittipaldi, a categoria contava com seu sobrinho Christian, Raul Boesel, Gil de Ferran, Roberto Pupo Moreno, Marco Greco, Maurício Gugelmin e André Ribeiro. Boesel, por sinal, corria com um carro da equipe Green, patrocinado pela Brahma, que comprou o nome e colocou, entre aspas, uma equipe brasileira no grid, a Brahma Sports Team. André Ribeiro, por sua vez, foi o campeão da Indy Lights em 1994 pela equipe Tasman, e em 95 já havia vencido uma prova em New Hampshire pelo mesmo time. Para a temporada de 1996, os carros da equipe Ganassi pareciam ser os mais equilibrados e rápidos do grid. A combinação de chassi Reynard e motores Honda já haviam dado a primeira vitória ao time, com Jimmy Vasser ao volante. No qualifying, a equipe conseguiu fazer a primeira fila com Alessandro Zanardi na pole position e Vasser em segundo, logo à frente de André Ribeiro e Greg Moore da Forsythe. Parker Johnston aparecia em quinto e Bobby Rahal saía de sexto. Completavam o top 10 Gil de Ferran apenas em sétimo, Adrian Fernandes em oitavo, Maurício Gugelmin em nono e Scott Pruitt em décimo. Dentre os brasileiros, Emerson vinha em 13º, Roberto Moreno logo atrás em 14º, Marco Greco em 23º e fechando o grid, Raul Boesel e Christian Fittipaldi. Embora André estivesse em terceiro com a combinação Lola e Honda, o público prestava atenção mesmo era em Gil de Ferran da equipe Hall. O carro único da equipe utilizava o mesmo chassi e motor da Ganassi e o piloto havia completado a primeira corrida do ano em segundo. A primeira edição do Rio 400 foi disputada com clima nublado no dia 17 de março de 1996 e tinha 133 voltas programadas. Na largada, André permaneceu atrás de Zanardi e Moore, disputando posições. Na volta 11, Mark Blundell da Pac West Racing bateu forte na curva 4 e quase atingiu Gugelmin. O acidente trouxe a bandeira amarela e o safety car para a pista. Blundell foi atendido ali mesmo e foi levado ao hospital com o pé quebrado.
O período de atenção durou até a volta 23, quando houve a relargada. Dos brasileiros, Maurício Gugelmin foi o único que precisou abandonar. O piloto sofreu com problemas mecânicos na volta 49 e deixou a prova com a suspensão quebrada. Gil de Ferran ia escalando o grid e já se colocava como ameaça para o pelotão da frente, mas durante a segunda metade da prova, uma pane seca tirou o piloto da disputa. Emerson foi outro a sofrer com problemas e ele se viu obrigado a fazer pitstops extras. Devido a isso, tanto ele quanto Gil terminaram 2 voltas atrás do líder. Faltando 18 voltas para o fim da prova, Greg Moore liderava a corrida seguido por André, mas uma quebra na suspensão fez o canadense perder a chance de vitória. Ribeiro, que conseguiu se segurar entre os 3 primeiros por praticamente toda a corrida, tinha agora uma liderança folgada, mas um acidente quase colocou tudo a perder. Robbie Gordon bateu na volta 124, provocando uma nova bandeira amarela que reagrupou o grid e eliminou a vantagem do líder. Atrás de André vinha Al Unser Jr. pilotando o seu Penske Mercedes. O safety car, que na época era um Chevrolet Vectra, conduziu a fila devagar, dando tempo bastante para que os fiscais pudessem limpar a pista e recomeçar a prova com bandeira verde. A relargada foi dada faltando apenas 4 voltas para o fim, e André conseguiu não só segurar o piloto americano, como também conseguiu construir 2 segundos de vantagem contra Little All. O brasileiro recebeu a bandeira quadriculada e a comemoração de 30 mil torcedores foi instantânea. Dos 27 carros que largaram, 13 terminaram a corrida. Além de Ribeiro e Unser, o pódio também teve Pruett em terceiro. O top 10 também contou com Alessandro Zanardi, Christian Fittipaldi em uma excelente corrida de recuperação, Bob Rahal, Raul Boesel em sexto, Jimmy Vasser, Roberto Moreno e Gil de Ferran em décimo. O autódromo não estava lotado, já que ele era capaz de comportar 70 mil pessoas, mas naquela hora isso não importava mais. O momento era de André, um piloto em meio a tantos outros pilotos habilidosos, vencendo uma corrida em solo nacional, menos de 2 anos após a morte de Ayrton Senna. O SBT, emissora que estava transmitindo a corrida e que estava investindo pesado na transmissão e propaganda, marcou excelentes 21 pontos de audiência. Jacarepaguá recebeu o evento por outras 4 vezes até o ano de 2000, sendo que a prova de 96 foi a única a ter um piloto brasileiro vencendo. O circuito acabou demolido anos depois para dar lugar ao Parque Olímpico utilizado nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e nos Jogos Olímpicos de 2016. André Ribeiro permaneceu na categoria e até pilotou pela Penske em 98, mas naquele ano a equipe tinha produzido um carro abaixo das expectativas. O modelo rendeu pouco nas mãos do brasileiro, que no ano seguinte se aposentou. André faleceu em maio de 2021, aos 55 anos, deixando para trás a sua marca na Indy. Pilotando entre os anos de 95 a 98, Ribeiro disputou 61 corridas, subiu ao pódio 4 vezes e teve 3 vitórias, além de 2 pole positions.